Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Muito bem! Vamos para a nossa aula de hoje, aula de história, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre tropas e tropeiros, ok? Nós iniciamos esse capítulo falando, né, sobre feiras e tropas, né? É o capítulo 2 e iniciamos ele falando sobre as queimadas, né, no nosso país, certo? A transformação da floresta, o gado, né, ali do Nordeste. E vamos falar um pouquinho agora sobre as tropas, né, e tropeiros. O que são tropas? No nosso dicionário, ela vem em diversas definições, né? Tropas de militares, tropa de pessoas, mas nós vamos falar das tropas como a caravana, né? Uma caravana de animais de carga que carregam cargas, né? E tropeiros. Quem eram os tropeiros, né? Eram os condutores das tropas. Então vamos lá. Lá na página de vocês, História, página 231, ok? Vamos lá, acompanha a professora. Outra área de criação de gados, porque nós falamos antes da criação de gados lá no Nordeste, né? Tinha até uma poesia da maneira como ele falava, né? Ali na nossa poesia, o regionalismo dele, né? Outra criação de gado na colônia era na atual região sul do Brasil. Então, como o Nordeste, a região sul também. Hoje tem muita lavoura, né? Mas também ainda tem criação de gado lá. Isso acontecia porque existem muitos pastos naturais na região. Então, nem sempre era preciso realizar queimadas. Observe que na região sul, o clima, né, tudo ajudava também, né? E os pastos, tinha muito pasto natural, então não precisava todo aquele trabalho da queimada, né, de tudo aquilo. Eram criados gado bovino e muar, formado de mula e burros, né? Muar era a mula e o burro, né? Quando os dois juntos, ok? Em grandes rebanhos, que eram levados até as feiras de São Paulo e Minas Gerais. Quem levava as tropas até a feira era chamado de tropeiros. Quem levava essas tropas de gado, de mula, de burros, eram os chamados tropeiros, né? Eles levavam as tropas, tropeiros. Ao longo das mulas, várias mercadorias podiam ser transportadas. Muitas cidades da região sul do Brasil têm monumentos ou desfiles homenageando os tropeiros. Então, ao longo, né, ali da mula, eles transportavam muita coisa, produtos, eles transportavam, né, para venda, né? Então, os tropeiros faziam isso. Observe essa imagem aqui, ó. Aqui, nós temos, né, a Hospital e Igreja da Misericórdia de Santos, né? É o ponto de encontro dos tropeiros, né? Eles paravam, aproveitavam, né, as paradas para cozinhar, né? Conversar e trocar produtos, onde o comércio ia se desenvolvendo para aquela região. E assim, a importância, né, dos pousos dos tropeiros, assim, percorria, digamos assim, de 4 a 3 léguas diárias. Ou seja, eles faziam mais ou menos 24 quilômetros, que foi aonde deu, né? Eles percorriam, andavam 24 quilômetros, né? E
foi aonde que deu origem a diversas cidades, né? Conforme eles iam parando, iam dormindo para descansar, foi dando origem a cidades do nosso país, né? E muitas dessas cidades que ainda, né, foi ali na rodovia Presidente Dutra, ali na São Paulo, né? Então, as rodovias, algumas permaneceram ainda, né? Os tropeiros paulistas, né, os de São Paulo principalmente, eles costumavam caminhar até 14 horas, mais ou menos. Então, gente, imagina, andando 14 horas por dia. 14 horas. Então, 14 horas por dia, os paulistas já chegavam a fazer de 6 a 7 léguas, né? De distância. Ou seja, mais ou menos 45 quilômetros. Até andando, né? Eles serviam, assim, os tropeiros, digamos assim, ajudou bastante, né, indiretamente na construção do nosso país também, né? Eles eram festeiros, eles tocavam violas, sanfona, eles levavam uma carta, levavam produtos, levavam carta para digamos, de um para o outro, né, fulano, porque antigamente, né, as correspondências era escrita, né? Transmitia recado, levavam receitas, né? Notícias boas e ruins, eles estavam ali, porque eles estavam andando, né? Os tropeiros, eles iam para esses diversos lugares para comércio, né? E aí eles chegavam aí, comercializavam os produtos, conversavam, como que eu posso dizer? Cozinhavam juntos. E ali foi se desenvolvendo cidade, né? E por cidade, né? E até hoje, se você parar, prestar atenção, a gente pode perceber que nos dias de hoje nós ainda temos traços, né? Ainda tem traços dessa cultura deles, dos tropeiros, né? A culinária, às vezes a cultura na literatura oral. Nós lemos lá atrás em uma poesia, né, do vaqueiro. Então tá todo relacionado. Música, religiosidade, que mais? O estilo de vida. Então nós temos muita influência ainda. Os vaqueiros trouxe, né, uma cultura também, eles deixaram uma cultura, né? Eles transmitiram, desenvolveram essa cultura própria para nós, e até hoje ainda tem traços dela, a gente pode se lembrar dela. Mas como, né? Falei ali vários, e um deles está aqui, ó. A cultura, a culinária. Olha aí, a culinária tropeira é uma tradição que se mantém até hoje. Quem aí não conhece o tal do feijão tropeiro, né? Eu acredito que todos vocês aqui na região norte conhecemos bastante o feijão tropeiro. Ele é um prato feito com feijão, toucinho, couve e farinha. Bem simples, né? Às vezes são adicionados ovos ou linguiça à receita. Esse prato era feito em uma única panela que ficava na fogueira e na época sustentava os tropeiros em um longo dia de estrada. Então eles faziam tudo junto, né? Misturavam, claro, com todos os temperos, né? Porque um feijão tropeiro bem temperado, gente, é uma delícia. É a mesma coisa do arroz carreteiro. Também é um prato dos tropeiros. Também faz parte, né? Muito bem. Quem de vocês nunca comeu um feijão tropeiro? Eu acredito que todos, porque a região norte, eles comem muito feijão tropeiro, né? Vamos lá. Página 232. Vamos falar um pouquinho desse caminho das tropas, né? Qual era o caminho?
Nas viagens que faziam, os tropeiros abriam muitos caminhos e muitas trilhas para facilitar o deslocamento. Então, conforme eles iam viajando e andando, eles iam fazendo aquelas trilhas para ver se facilitava, né? A viagem deles, andavam menos e assim iam. Esses caminhos ligavam vila e atravessavam ao sul de onde? Do nosso país. Muitos deles foram transformados em estradas que eram usados atualmente para a circulação de pessoas e que são usadas, né? Atualmente para a circulação de pessoas e de produtos. Como eu disse para vocês, ainda tem estradas que são usadas até hoje, né? Graças aos tropeiros. Aqui nós temos o mapa do nosso Brasil. Vamos falar um pouquinho de cada né? De alguns dos caminhos que eles percorreram, né? Caminho da Praia ia da colônia do Sacramento, no Uruguai, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Essa estrada também era conhecida como Estrada do Inferno, devido à grande quantidade de atoleiro, né? Atoleiro é aqueles lugares que os carros ficam atolados, né, por um tempo. Então, ela era conhecida como a Estrada do Inferno, né? Porque se ficar, antigamente, não é como hoje, chega lá e tem um trator para puxar. Não. Às vezes tinha que esperar fazer sol, esperar secar, para eles conseguirem sair de lá. Caminho da Graciosa ligava Curitiba ao litoral paranaense, passando pela Serra do Mar. Atualmente esse caminho se chama Estrada da Graciosa e é uma atração turística da região. Esse caminho aqui hoje pode ser feito, né? É uma atração turística, quem vai a Curitiba, né? Que liga Curitiba ao litoral ali, certo? Caminho do Viamão. Olha ali a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi fundada em 1769, a primeira igreja da cidade de Viamão. Ó, o caminho do Viamão era uma estrada que ligava os campos de Viamão ao Rio Grande do Sul. As feiras de Sorocaba. Então, ligava os campos de Viamão, que é lá no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no mapa, a Sorocaba. Sorocaba fica onde? São Paulo, né? Muitas cidades foram fundadas nos locais de pouso das tropas. Então, durante esse percurso que eles iam, aqui no mapa parece pequeno, né? Mas vai fazer a pé para você ver, de cavalo, de burro, né? Para você ver quanto é longe. Então, muitas cidades foram sendo fundadas aqui, ó, conforme eles iam se deslocando, né? E as cidades iam sendo fundadas. Os caminhos das missões ligava São Borja, no Rio Grande do Sul, a cidade de Sorocaba, em São Paulo, ó. Ligava o Rio Grande do Sul novamente a Sorocaba. Podem ver que é mais nessa região aqui, ó. Nós estamos falando, ok? Ele atravessava várias cidades de Santa Catarina e do Paraná. Então, vinha aqui do Rio Grande do Sul, passava Santa Catarina aqui, o Paraná, até chegar em São Paulo. A maior parte do caminho existe até hoje, abrigando muitos restaurantes, igrejas antigas e atrações turísticas. Então, muitos desse caminho ainda, né, temos até hoje. Vamos lá, com a lupa na mão. Augusto de Santa Hilária, 1779-1853. Quem foi ele? Um cientista que viajou, olha aí, ó, pelo Brasil. Aqui, Santa Hilária estudou as plantas, animais e insetos, né? Este senhor aqui, ó. Opa, tá?
Tá escuro, né? Este senhor aqui, ó. Ele estudou as plantas, animais e insetos. Passou por vários lugares como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também escreveu um diário de sua viagem, no qual ele registrava suas impressões, as impressões que ele teve do Brasil, né? Então ele escreveu um diário, viu como que o diário já vem de antigamente? Vamos ver a seguir ali, ó, um pouco o que ele escreveu sobre as tropas de mulas quando estava em Santos. Olha aqui, ó. O que será que ele escreveu? Quase todos os dias ali chegavam centenas de burros carregadas de produtos do interior. E partem, cada dia, tantos outros que levam para São Paulo mercadorias vindos da Europa e de outras partes do globo, né? Então, quem foi esse homem, né? Ele escreveu esse diário falando um pouquinho sobre, né, o que ele encontrou aqui, o que ele percebeu no nosso país. Quem foi? Ele foi vários pesquisadores e artistas, né, que viajavam por nosso país. Que muitos vinham, né, muitos pesquisadores vinham para o nosso país porque havia vários animais, plantas e pessoas que eram diferentes do coisa que eles nunca tinham visto na vida. Então, eles vinham para cá para pesquisar isso. E ele foi um deles, né? E aí eles catalogavam novas espécies, né? Retratava a paisagem que eles nunca tinham visto, retratava as cenas do cotidiano e escreviam diários de viagem. Aí quando eles voltavam para a Europa, seus diários faziam muito sucesso, né? Porque era algo que o povo tinha curiosidade de saber o que acontecia em outros locais, né? Então os diários desses pesquisadores eram muito vendidos, né? Muito bem, vamos lá. Na página 234, continuando ali, nós temos algumas questões, vamos lá, vamos respondê-las agora. Quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros? Eu respondi algumas aqui para vocês, mas vocês podem colocar outras, ok? Especiarias trazidas do interior, né? Aqui ele mesmo citou, ó, vindas de todas as partes do globo, né? Carne seca, roupas. Essa carne seca é para fazer arroz carreteiro. Carne seca, roupas, que mais? Fazer que mais que eles podiam produtos, né? E assim por diante. Qual foi a importância dos tropeiros para o comércio, né? Tiveram muita importância, né? Eles ligavam regiões distantes por meio dos transportes e cartas e produtos, né? Então, cartas, cargas, né? Aqui eu coloquei cartas, mas você também pode colocar cargas, ok? Mas também tinha as cartas, tá, gente? Ou um ou outro, você que sabe. Ou coloca os três, não tem problema. Qual foi a importância dos tropeiros para o povoamento do interior do Brasil? Por que que eles foram importantes? Mesmo que indiretamente, eles foram importantes. Claro que foram importantes para o nosso país, né? Eles tiveram grande participação na construção, na fundação de várias cidades, né? Rotas de viagens. E então os tropeiros eles foram importantes, mesmo que indiretamente responsáveis para a fundação de várias cidades e de rotas de viagens. Ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre as tropas e tropeiros na página 231 da apostila de história de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me chamarem. Beijos, beijos, beijos. Até a
próxima aula. Beijos! Amo vocês, tá? Saudades enormes. Beijos, beijos, beijos.